todos esses ventos favoráveis aqui vindo dos Estados Unidos também estão parecendo contribuir para que a gente já respire uma brisa de liberdade no Brasil. Eu nunca imaginei que eu fosse ter Folha de São Paulo publicando um artigo do presidente Bolsonaro dizendo: aceitem a democracia. E teve gente perguntando se fui eu que escrevi esse artigo para o Bolsonaro. Eu fiquei até feliz das pessoas estarem me perguntando isso, que é um alinhamento grande, mas não fui eu. Não fui eu, nem sei quem foi. Claro, as ideias centrais são do Bolsonaro, mas não sei quem escreveu, provavelmente. Muito bom. Muito bom. Mas o artigo do Bolsonaro, desculpa, de verdade, o artigo do Bolsonaro é maravilhoso. Aceitem a democracia. E a premissa do artigo é clara. O que ele diz? Palavras do próprio presidente. Nada consegue conter a onda conservadora. Nem a censura, nem os cancelamentos, nem o boicote econômico, nem as perseguições policiais, nem as longas e arbitrárias e injustas prisões. No artigo, Bolsonaro explica algo que a gente já tratou aqui no programa diversas vezes. Primeiro, a desconexão da elite com o povo. Ele diz: nos lugares onde o povo tem sido chamado a opinar, a maioria escolhe a ordem, o desenvolvimento, o progresso, a liberdade econômica, a liberdade de expressão, o respeito às famílias e à religião, o patriotismo. São bandeiras que nós, da direita, vimos levantando há anos, mesmo sob graves ameaças autoritárias. Não tem erro. Quando as pautas da elite enfrentam as pautas do povo em eleições justas, a direita vence. Vocês disseram aqui agora há pouco quem venceria a eleição se não tivesse eleições justas. Bolsonaro, pô. Foi assim nos Estados Unidos? Foi assim na Argentina? E eu tenho fé que vai ser assim no Brasil. O povo está rejeitando essa elite que tem horror ao povo, que chamam a gente de gado, que preferem um homem simples como o Bolsonaro do que um bandido como Lula, que se enche de luxos, hotéis caríssimos com dinheiro do povo, móveis maravilhosos, cortinas, farra da Janja, versus o cara que servia miojo de almoço no palácio. Essa elite que rotula o povo de transfóbico quando a gente diz que ideologia de gênero é algo errado, que chama a gente de extremista, quando a gente defende a liberdade de expressão, quando a gente defende que assassinato de criança por meio de aborto não pode ser aprovado. Você entra numa redação da Folha, propriamente dita, e faz uma enquete do que os caras pensam, e entra numa casa comum, e você vê a diferença do que as pessoas pensam. É um descasamento completo, eles não entendem o que está acontecendo. O segundo ponto levantado pelo presidente Bolsonaro tem a ver com o primeiro. Uma vez que a elite tem pautas diferentes das do povo, e que essa mesma elite entende o povo como um bando de imbecis. E aí qual é o próximo passo? É buscar censurar a opinião popular. E esse complexo industrial da censura nasce no deep state americano para frear a onda populista, não só no Brasil, mas certamente no Reino Unido com o Brexit, na Índia, no Japão, na Itália e nos Estados Unidos. E o que diz o Bolsonaro? Nada consegue conter a onda conservadora, nem censura, nem cancelamentos, nem boicote econômico, nem as perseguições policiais, nem as longas arbitragens, injustas prisões. A resistência e a resiliência da direita tem uma razão muito simples. Nossas bandeiras, mesmo sob ataque do grosso dos veículos de comunicação e de seus jornalistas, expressam os sentimentos e anseios mais profundos da maioria da sociedade. E nenhuma medida administrativa ou repressiva tem sido capaz de modificar essa tendência. Pois quando uma ideia ganha a alma do povo, é inútil tentar matá-la simplesmente por meio da violência. Mais uma vez, completamente correto, presidente Bolsonaro. A elite pensa que vai parar um movimento, mas a nossa sorte é que esses caras vivem no mundo da lua.
Porque eles pensam que vão parar um movimento como o que foi iniciado pelo Bolsonaro no Brasil, ou pelo Trump nos Estados Unidos, ou os outros exemplos que eu dei aqui, através da porrada, através da violência, censura, prisão, boicote, perseguição. Realmente, eles acharam nos Estados Unidos que iam acabar com a onda do Trump, com tudo que fizeram. Deram ao Trump a vitória mais esmagadora que um presidente tem em anos. Os movimentos crescem. Acho que é o Justino Mártir que dizia, né? Que o sangue dos mártires é que rega, é o fertilizante da igreja. A esquerda aqui nos Estados Unidos tentou tirar o Trump de todas as formas possíveis. É o filme do Dinesh D'Souza. A entrevista ainda está no meu canal. Aliás, João, tira, por favor, a entrevista que vai ficar só para os alunos do Fim da América. Os caras tentaram assassinar o Trump por reputação, assassinar o Trump do ponto de vista jurídico, assassinar o Trump literalmente, e a mesma coisa que fizeram com o Bolsonaro. Tentaram assassinato de reputação, assassinato jurídico, assassinato financeiro. Vocês vão ver o que ainda vem sobre os empresários, o que tentaram fazer com os empresários, como que tentaram fazer com os empresários. Vai isso vir à tona, relacionados ao Bolsonaro. Vocês vão lembrar, o Paulo falou que vinha à tona isso. Só que quando foi a hora do povo falar, foi impossível que a resposta não fosse ouvida. O povo americano decretou a vitória dos perseguidos contra os perseguidores, dos censurados contra os censores, dos oprimidos contra os opressores, para usar o linguajar do Marx. O Bolsonaro disse bem, essas forças do mal elas podem resistir por um tempo, à custa da repressão, etc. Mas o destino final está traçado. Alexandre, o seu destino está traçado. Barroso, o seu destino está traçado. Lula, o seu destino está traçado. Há 2 anos vocês tinham muito mais poder e liberdade para agir do que vocês têm hoje. Pouco a pouco, a força que vocês pensavam ter vai se eclipsando e vai dando lugar a um solstício da vontade popular. Vocês podem tentar nos prender, nos calar, nos retirar da vida pública e do cenário político, do jornalismo, mas vocês não vão conseguir. Porque ainda restam homens com brio. E nós vamos resistir. E nós somos a maioria e nós temos o apoio do povo. Nós temos. E vamos resistir. Não tem só homem de geleia aqui. Eu quero terminar o programa citando uma frase do jornalista Carlos Lacerda, foi governador da Guanabara, não é? Do Rio, era o líder da UDN, na década de 50, o Lacerda falou o seguinte: o que se montou no Brasil não foi apenas um negócio para um grupo de afiliados do poder. Não foi somente um negócio feito às custas da miséria e do esfomeamento do povo. Foi também um negócio para destruir no povo a confiança na democracia. Foi um negócio feito para fazer o povo descrer de si mesmo, para fazer com que o povo pensasse que de nada valia protestar em praça pública, porque os homens no poder pensariam por ele e por ele agiriam desde o começo até o fim. No entanto, o que se viu foi um contra 1 milhão. Quero dizer, um homem contra 1 milhão de cruzeiros. Mas fomos logo tantos milhões de homens que não houve cruzeiro suficiente para esconder a revolta do povo. Vocês sabem o que aconteceu desde então? Depois disso, um dos maiores ditadores que o Brasil já viu, Getúlio Vargas, caiu. Como Getúlio, contra quem lutou e perdeu meu bisavô, vieram outros. E o tempo foi implacável com cada um desses ditadores. A vocação para a luta contra a tirania corre no sangue de muitos brasileiros. Isso vai desde a luta contra a dominação de Portugal, as margens do Rio Ipiranga, proclamação de que a gente seria uma nação independente, passou pelas lutas de pessoas como o meu bisavô, que comandou a Revolução Constitucionalista contra o próprio Getúlio, do meu avô, que devolveu a democracia plena para a mão dos civis brasileiros, até os milhões de patriotas brasileiros que incessantemente ocuparam as ruas até que a Dilma Rousseff caísse,
Eu não acho que o nosso povo tem vocação para covardia, nunca teve. Luta pela liberdade nunca para, pessoal. Séculos antes de Cristo, os hebreus já fugiam da tirania do faraó. Você que está acompanhando o nosso estudo bíblico está vendo aí de domingo, está vendo como é que eles foram parar lá. Mas aí eles fugiram da tirania de faraó, logo depois, anos depois, eles enfrentaram a tirania da Babilônia. Depois a tirania de Roma. Esse é o normal. As lutas da gente não são tão diferentes. O presidente Ronald Reagan, americano, dizia o seguinte: a liberdade está sempre a uma geração da extinção. Mas o Egito caiu, a Babilônia caiu, Roma caiu. Então não existe império que resista desde que haja um bocado de homens e mulheres virtuosos, dispostos a fazer o que é correto, independente do que isso custe. Até o Alexandre, o verdadeiro, o grande, caiu, porra. Esse Alexandre aí não vai cair? O pequeno? Vai cair, gente. O presidente Bolsonaro foi muito feliz em dizer o seguinte: não tem como conter um movimento que foi criado a partir da vontade popular. Isso foi comprovado agora, com a eleição do Trump. E a gente vai continuar trabalhando, cada um fazendo o seu papel. E eu acredito, nós vamos ser vitoriosos.